A comunidade cristã Amor e Graça tem a satisfação de apresentar para você uma palavra da graça e do amor de Deus com o nosso bispo Emerson Viana. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Estas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Com vocês, o bispo da graça de Deus, Emerson Viana. Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, pela Tua palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem para nós, por este dia maravilhoso de ceia, Pai. Que o Senhor venha falar fortemente ao nosso coração. Nos ensine a cear contigo, Pai, porque o Senhor é a força da nossa vida. Obrigado por tudo que o Senhor tem reservado para nós, amém. E graças a Deus. Maravilha. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, versículo 7. Lucas capítulo 22, versículo 7. Título da mensagem de hoje: Ceia ou Páscoa judaica? O que será que as igrejas elas celebram hoje? Da ceia ou da Páscoa judaica? O que acontece? Deixa eu explicar uma coisa muito interessante, muito importante para você. Você tem que ter este conhecimento. Isso é o beabá do evangélico. O evangélico ele tem que saber isso. O cristão tem que saber isso. A palavra de Deus, depois que Jesus ele morre, ressuscita, isso há quase 2000 anos atrás, né? Que ele morreu no ano 33. Nós estamos ainda, não chegamos no ano 2033 ainda, né? Então, não chegamos ainda aos 2000 anos da morte e ressurreição de Jesus. Aí o que acontece? A igreja, ela começa pregando a palavra de Deus. Nasce a igreja de Atos, nasce a igreja dos apóstolos. A igreja que futuramente, através de Paulo, seria a igreja ideal de Deus. A igreja da graça, a igreja que prega verdadeiramente a graça. Só que com o passar do tempo, até o ano mais ou menos 300 depois de Cristo, tá? Isso aí você encontra em qualquer site, internet, estudo bíblico. Por isso que eu falo, é o beabá do evangélico. O evangelho tem que saber isso. Mais ou menos nos anos 300 depois de Cristo, o imperador chamado Constantino, ele viu que não adiantava. Quanto mais se perseguia os cristãos, mais nascia cristão, jogava na arena, não adiantava, matava o cristão, não adiantava. Era que nem um mato, quanto mais se arranca mato, mais mato nasce. O que ele pensou? Ele falou assim: poxa, já que eu não posso contra o inimigo, vou me juntar a ele. Então o imperador cansado, os outros imperadores também cansados de perseguirem os cristãos e ter essa guerra constante, o que eles fizeram? Falaram assim: nós vamos oficializar a igreja então. A partir de agora, vocês não precisam mais correr, vocês não precisam mais fugir, nós não vamos mais matar o cristão, desde que vocês orem, desde que vocês congreguem em ordem, né? Vocês estejam sob a tutela do Império Romano. Então a igreja romana, né, o Império Romano foi e instituiu a igreja, né, chamada católica. A igreja católica significa igreja universal, a única igreja, né? Ele oficializou a igreja e a partir daquele momento o cristão já não seria mais perseguido, desde que adorasse a Deus nos templos da igreja romana. A igreja fazia o templo e os cristãos adoravam ali. Pronto, né? O cristão achou isso o máximo, né? Apoiou a ideia do imperador e pronto, então oficializou a igreja e ninguém mais era perseguido. A partir desse momento, o que acontece com o evangelho? Ele morre, porque debaixo do domínio católico, debaixo do império católico, a igreja, né, ela submeteu as doutrinas que foram lançadas e fundou-se então a igreja católica. Durante mais de 1200 anos, né, quem falasse contra a igreja, quem se levantasse contra a igreja, seria morto, perseguido,
né, não teria sanções. Ou seja, você podia adorar, desde que fosse através da Igreja Católica. Até que, em 1500 depois de Cristo, surge o movimento protestante, né, que os evangélicos idolatram como deuses, né, como se fossem verdadeiros apóstolos da graça. Esses homens conhecidos como Martinho Lutero, Calvino, né, e outros que apareceram, cada um ali no seu país europeu, ali, protestando contra a Igreja Católica, viraram verdadeiros mártires, né, da Igreja Evangélica. Porém, se você conhecer a história de Lutero, de Calvino, eles não protestaram contra a Igreja Católica, né? Eles simplesmente tinham coisas ali que eles não aceitavam, como sanções, penitências. As pessoas têm que pagar o jugo da carne para ela ser perdoada por Deus. Então, na realidade, não foi um protesto verdadeiro, eles não protestaram. Tanto é que você chega hoje na igreja luterana, tem até imagem. A igreja luterana permanece desde Lutero até hoje. A igreja cheia de imagem, parece uma igreja católica, né? A igreja presbiteriana, onde nasce o movimento calvinista, é uma igreja parecida com a católica, né? Parece uma missa que você reza lá, é uma coisa, entendeu? Não tem protesto contra a palavra. Então, a igreja evangélica de hoje, ela vem das raízes da igreja católica. É por isso que é tão parecida. Você vê, só mudam os nomes, a igreja evangélica faz de um jeito, a católica faz do outro. Mas é a mesma ramificação, as mesmas coisas, as mesmas doutrinas. Quando você nasce do movimento evangélico, você pensa o quê? Poxa, é a palavra de Deus pura, é assim que está escrito, é assim. Só que quando você conhece a graça de Deus, você vai ver que é totalmente diferente. Tem nada a ver, você vê a graça de Deus, você lê a Bíblia com as doutrinas evangélicas, você vê que é um absurdo. Por exemplo, toda igreja, ela lança um sacrifício para você ser abençoado por Deus. Isso vem da onde? Do catolicismo, né? Catolicismo que apregou isso durante muitos anos. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que o homem, ele é justificado pela fé, independentemente das obras. Ou seja, o que abençoa a tua vida é a tua fé, é a tua confiança em Deus, independentemente das obras que você realiza ou deixa de realizar, né? O que vale é a fé, porque obras todos podem realizar para Deus, todos podem fazer obras. Uma senhora, uma vovó de 99 anos está deitada numa cama, ela pode fazer alguma obra para Deus? Pode fazer, mas uma vovó de 99 anos, ela pode ter fé? Pode. Então o que justifica a pessoa, a fé ou as obras? A fé. A fé que nos justifica, mas todas as igrejas, sem exceção, 100% das igrejas evangélicas que pregam a lei, instituem obras. Você tem que fazer alguma coisa. Quando não é dinheiro, é jejum, é sacrifício, é oração de joelho, é acordar de madrugada, é subir monte, descer monte, ou seja, algum preço você vai ter que pagar para você receber as bênçãos de Deus, que segundo a Bíblia vem pela fé. Então institui essa coisa. Então do movimento evangélico de Calvino e Lutero, nasce as igrejas que existem nos dias de hoje, que são totalmente contrárias à palavra de Deus. E uma das coisas que eles trouxeram do catolicismo foi a chamada ceia, que na realidade eles mudam e colocaram esse nome de ceia, mas na realidade é a Páscoa judaica. A Páscoa judaica com o nome disfarçado, né, de ceia, de Santa Ceia. Coisa que não é, porque olha só o que ensina a palavra de Deus em Lucas capítulo 22, versículo 7. Eu pergunto, Jesus celebrou o que com seus apóstolos? A Páscoa ou a Santa Ceia? A Páscoa. Será que Jesus celebrou a Páscoa? Vamos ver. Aquele movimento do pão e do vinho que Jesus celebrou, isso é Páscoa ou será que isso é Santa Ceia? Vamos ver aqui na Bíblia. Chegou o dia da festa dos pães asmos, que importava comemorar o quê? A Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo, ide, prepara-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles perguntaram, Senhor, onde queres que a preparemos? Então explicou Jesus, ao entrar numa cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água, segui até a casa que ele entrar. Dizei ao dono da casa, o mestre manda perguntar-te, onde é os aposentos, onde hei de comer o quê? A Páscoa com os meus discípulos. Eles vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado, e ali fazei os preparativos. E indo tudo encontraram como Jesus lhe dissera, e prepararam-lhe o quê?
A Páscoa. Quantas vezes, hein? Para você não ter dúvida, né? Que é a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com seus discípulos e disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que se cumpra o reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois digo a partir de agora em diante que não mais beberei o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, tendo dado graças, partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo que é oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Fecha um adendo aqui também nesse em memória, né? Porque você faz coisa em memória de quem? De um vivo ou de um morto? Hã? Em memória do morto? Por exemplo, quando você chega lá no cemitério, está escrito o quê? Nas plaquinhas lá. Em memória, né? Se você faz alguma coisa em memória do morto, por que você faz alguma... Um dia um pastor falou: não, bispo, mas está escrito na Bíblia que a gente tem que fazer isso em memória de Jesus. Aí eu falei: mas peraí, Jesus está vivo ou está morto? Hã? Você faz alguma coisa em memória do morto? Né? Você faz alguma coisa em memória do morto, não faz? Mas Jesus não está vivo? Como é que você vai fazer alguma coisa em memória de um vivo? Se Jesus está vivo, por que você vai fazer em memória do vivo? Ou você vai fazer o teatrinho católico, toda sexta-feira, ó, cara do católico na sexta. Não é assim? Vocês não varreram a casa na sexta-feira, não? Varreram? Varreram? Vocês varreram Jesus da casa de vocês, gente? Não pode varrer a casa. Vocês não comeram carne na sexta-feira, não, né? Hã? Não pode? Hã? Pode comer carne na sexta? Não pode. É pecado, é sacrilégio. É? Toda cara do católico na sexta. Cara do católico hoje, domingo. Ressuscitou, ressuscitou. Ué, para que esse teatrinho? Ele já ressuscitou, né? Já viveu. Então não precisa mais fazer a cena, não precisa mais fazer o teatrinho. Que você faz alguma coisa em memória do morto, não do vivo. O nosso Deus está vivo, ressuscitou e habita junto com a sua igreja. Amém? Graças a Deus. Amém? Semelhantemente, depois de cear, bispo, está aqui, ó, cear. Ele celebrou a Páscoa, mas ele ceou. Por quê? O que significa a palavra cear? Quem sabe me dizer? Jantar, isso, você é inteligente, hein? Tá vendo como é que você é sábio? Quem já participou da ceia de Natal aqui? Hã? Ceia de Ano Novo. Por que isso se chama ceia? Porque você janta com os seus familiares. Então o jantar significa cear. Então, semelhantemente, depois de cear, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue derramado em favor de vós. Amém? Então, me responda, Jesus celebrou o quê? Páscoa ou Santa Ceia? Páscoa. Vamos ver qual foi o primeiro mandamento da lei? Quem sabe me dizer qual é o primeiro mandamento da lei? Hã? A instituição do quê? Da Páscoa. Onde está escrito? De Êxodo 12. Êxodo capítulo 12. Vamos ver se a Páscoa é da lei. Você que está na graça não pode praticar nada da lei, não é verdade? Hã? Nada da lei. Tudo que foi instituído na lei ficou para trás. As únicas coisas que permanecem eram as coisas instituídas antes da lei. As alianças são eternas. As coisas instituídas na lei não valem. Por exemplo, essa instituição aqui, ó. Se você celebrar a Páscoa, você tem que guardar sábado, tem que fazer sacrifício, você tem que matar o animal na esquina, tem que confessar os seus pecados ao pastor ou ao padre, escolhe quem você quiser, né? Não fala pro pastor, não, o pastor é muito fofoqueiro, né? Você conta o seu pecado do pastor, depois o pastor fica falando lá. Pastor conta os seus pecados para o padre. Pelo menos o padre só comenta com a freira, né? Só com a freira. Ô irmã Conceição, vem aqui, ó. Sabe aquela irmã lá? Ih, aquela irmã faz cada coisa. A irmã Conceição, sacrilégio. Aí a freira passa por você toda. Né? Freira não anda assim, a cabeça. Não olha para ninguém. É assim. É que o padre já contou os seus pecados para ela. Já pastor chega lá depois, fala: tem uma irmã aqui na igreja que o senhor está me revelando, né? O senhor está revelando. O senhor, o marido dela, contou tudo.
Senhor, o marido da irmã me contou que tem uma irmã aqui na igreja que está fazendo isso. Fala agora, irmã. Aí uma irmã leva, sou eu. Não é você não, é outra. Eu quero aquela ali que o marido veio contar para mim. Sou eu, pastor, sou eu. Não é você não, irmã. Vai, senta aí. É outra irmã. Aí quando a irmã não levanta, aí quando a irmã, é você mesmo. O senhor, qual é o seu nome mesmo? Domingos? O senhor Domingos revelou para mim. Olha, é verdade, não é fácil não. Bom, Êxodo capítulo 12, está escrito o quê? A instituição da Páscoa. Olha como é que é o mandamento da lei. Aí você me pergunta, bispo, mas todos podem celebrar a Páscoa? A Páscoa, ela tem uma exceção? Vamos ler 2 versículos desse texto. Ele é muito grande, né? Mas está aqui a instituição da Páscoa, né? De Deus ensinando como deve celebrar a Páscoa. Marca o versículo 14 aí, ó. O que está escrito aí, ó? Este dia vos será por memorial, e celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto o quê? Perpétuo. Ou seja, quando foi instituída a Páscoa, Deus, ele fala que ela seria uma coisa perpétua. Perpétua para quem? Para os judeus. Ou seja, um judeu que não comemora a Páscoa hoje, a Páscoa do judeu é outro dia, um judeu comemorando a Páscoa, é certo? É certo? Mesmo que ele tenha Cristo no coração, mesmo que ele seja um cristão, se ele quiser celebrar a Páscoa, é uma coisa certa. Por quê? Porque é um estatuto perpétuo para o judeu. Para o judeu é uma coisa perpétua. Mas e para o gentil? Veja o versículo 43. Para aquele que não é judeu. Versículo 43. Disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: esta é a ordenança da Páscoa. Nenhum o quê? Estrangeiro comerá dela. Marca este versículo aí. Ou seja, a Páscoa que Jesus celebrou com os apóstolos. Os apóstolos de Jesus eram o quê? Judeus ou eram estrangeiros? Judeus. Jesus celebrou. Jesus era judeu ou era estrangeiro? Judeu. Celebrou a Páscoa com seus apóstolos. Depois os que vieram, né? Você vê outras pessoas lá na frente celebrando a Páscoa. Estavam certos porque eram judeus? Estavam certos ou estavam errados? Estavam certos porque eram judeus. E o estrangeiro pode celebrar a Páscoa? Não. O estrangeiro é vedada. Nenhum estrangeiro comerá dela. Bispo, mas lá em Coríntios, capítulo 10, capítulo o quê? Capítulo 11, tem lá a instituição da ceia, da Páscoa. Vamos ler completa, vamos ver o texto completo. Abra lá, eu nem sei onde está isso aqui, faz tanto tempo que eu não leio. 1 Coríntios o quê? 11, isso, vocês estão também por fora, né? Falaram 10 aí. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 ao 26, era o trechinho que você lia quando você estava nas igrejas de lei, porque eu lia toda vez que ia celebrar a Páscoa, eu li esse trechinho aqui, porque o Senhor, na noite que foi traído, estava o pão, dando graças, papapá. Bicho, por que Paulo escreve esse trechinho aqui? Deixa eu explicar uma coisa para você, muito, muito importante. Você hoje chega para uma pessoa, fala de Deus, fala da Bíblia, fala de Jesus. As pessoas sabem quem é Jesus, conhecem a Bíblia e sabem quem é Deus, não é? Tem algum ser humano na face da terra que nunca ouviu falar de Jesus? Todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece. 99,9% da população do mundo já ouviu falar de Deus, já ouviu falar de Jesus, já ouviu falar da Bíblia. Na época de Paulo era diferente, porque ele chegou para os gregos. Primeiro ele tinha que mostrar, apresentar quem era Jesus, e depois ele tinha que pregar a graça, né? Então a missão de Paulo, ela foi muito mais difícil que a nossa. Hoje você chega, fala de Deus, vai para uma rádio. Já pensou se o povo aqui do Brasil fosse um povo que não tivesse religião alguma? Eu não poderia chegar na rádio e falar, olha, porque Jesus cura, Jesus liberta, porque Jesus é o cara. A pessoa, mas quem é esse Jesus? É aquele vizinho meu lá. Ô mulher, Maria! O vizinho não chama Jesus? Mas o pastor está falando lá na rádio que esse Jesus está curando, libertando. Vamos lá falar com Jesus, vamos lá ver se ele cura. Né? Elas não iam saber quem é Jesus. Hoje todo mundo sabe. Você fala de Jesus, todo mundo sabe quem é.
todo mundo conhece. Na época de Paulo era diferente. Ele foi para a Grécia, primeiro ele teve que apresentar o Salvador. Olha, Jesus era assim, 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 morreu por causa disso. Paulo tinha que explicar para eles todo o processo, desde Adão e Eva, né, até Jesus, o processo da lei, para depois ensinar a graça de Deus para eles. Então Paulo, quando ele relata, você vai ver que não só aqui, mas em vários pontos de Coríntios, ele relata quem era Jesus, o que Jesus fez, qual foi a missão de Jesus, qual foi a função de Jesus. Agora, olha o que dá, preste atenção, o que dá a pessoa ela descumprir, né, ela deixar de cumprir um mandamento bíblico, deixar de observar uma ordenança de Deus, misturar a lei com graça, que nem Paulo fala ali aos Gálatas. Todos os gentios e estrangeiros que tentam praticar obras da lei estão debaixo de maldição. Então veja o que leva a pessoa a profanar o Evangelho. Porque, deixa eu falar uma coisa para você. Se você insistir na celebração da Páscoa, você não é obrigado a receber o que é pregado ou o que é pregado, né? O que não é pregado. A palavra de Deus, ela é revelada ao nosso coração, né? Então se você receber a revelação, bem. Se você não receber e falar, não bispo, eu acho que a gente tem que celebrar a Páscoa menos, vou continuar celebrando, então celebre conforme a Bíblia ensina. Porque nunca, em momento algum, em relatos bíblicos, você encontra, né, a Páscoa sendo celebrada na igreja. Quem instituiu esse negócio de celebrar a Páscoa que Jesus celebrou com os apóstolos dentro da igreja? Isso não existe. Você vê como que as coisas nascem de um movimento católico. Porque na época de Jesus, depois de Jesus, né, aqueles judeus que celebravam a Páscoa na sua casa. Então se você falar assim, não bispo, eu acho que a gente tem que celebrar a Páscoa assim, eu quero celebrar, sabe o que você faz? Sai daqui hoje, passa no mercado do seu Manuel, né, compra um litrão, pode comprar um jarrão, né, aqueles de 5 litros de suco de uva. Se quiser beber vinho, também bebe, porque Jesus bebia vinho. Não vem com essa história que bebia suco de uva, não, que isso é outra prosa para enganar as pessoas, né? Tem esse negócio, Jesus bebia suco de uva. Quem já ouviu o pastor falar que Jesus bebia suco de uva? Fala assim comigo, mentiroso! Bebia tanto suco de uva, que na festa que Jesus estava, tinha um mestre-sala para experimentar suco de uva, né? Mestre-sala prova o quê? Vinho, provador de vinho, né? Então como é que tinha um mestre-sala? Jesus transformando água em vinho. Então Jesus bebia vinho, você compra um litrão de sangue de boi, tá? Sabe sangue de boi? Ainda existe sangue de boi? Compra o Natal então, vinho Natal, esse é melhor, né? Esse é uma porcaria, pelo amor de Deus. Bom, compra aquele litrão, compra um pão e vai na sua casa, pega o pão, pega o vinho, fala, esse é o corpo e o sangue de Jesus, bebe, faz a cerimônia. Mas onde está escrito que você tem que celebrar isso na igreja? Pelo contrário, olha o que aconteceu aqui com os coríntios. Quando eles estavam celebrando a Páscoa, né, eles começaram a comemorar a Páscoa dentro da igreja. Olha o que Paulo escreve para eles. Vamos ler desde o princípio, desde o versículo 17. A gente não pode ler 2, 3 versículos aqui, como fazem as igrejas evangélicas, e parar. Veja o que tem antes e o que tem depois. Preste atenção. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque antes de tudo estou informado que há divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e em parte eu creio. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no nosso meio. Aqui já mata. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Está vendo? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então eles celebravam aqui a ceia com o quê? Com vinho ou suco de uva? Vinho, porque se embriagavam. Suco de uva, alguém já ficou embriagado com suco de uva aqui? Ninguém? Então ele fala assim, ao passo que tem uns que têm fome, que vem só para comer, não é verdade ou não é? Poxa vida, eu quando ia participar da Páscoa nas igrejas aí, eu procurava o pão maior, estava com fome, estava em jejum, e pegava o pão maior. Eu falava, eu sei que é o corpo de Cristo, mas eu quero um corpão, né?
quero um corpinho não. Às vezes pegava dois pães, falava, é muito pequenininho, pegava 2 pães e tá, não sei o quê, né? E ao passo que também tem sede, que gosta do copão de suco de uva. E um pastor que ele pegava assim um copo dele grande, aí ele pegava assim 3 copinhos do obreiro, punha lá, pegava outro, punha. Eu falava, esse pastor quer ser muito perdoado, né? Que dizem que o sangue que perdoa dos pecados. Olha, o sangue que perdoa. A pessoa beber aquilo, ela vai ser perdoada dos pecados. Não, foi o sangue de Jesus na cruz que te perdoou dos pecados. Não é aquela bebida, não. Não é o vinho que vai te perdoar dos pecados, não. O pastor precisava estar muito em pecado, misturar 3 copinhos para ser bem perdoado mesmo, né? Eita fé. E de suco de uva, hein? Que está errado, né? Então, quer fazer a coisa, faz a coisa correta. Primeiro, faz na tua casa. Segundo, bebe vinho, que é vinho que Jesus celebrava, né? E é dessa maneira. Aí ele fala assim, ó, acerca da igreja. Veja, eles estavam fazendo isso na igreja. Olha o que Paulo fala, ó. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louva-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Ele fala assim, vocês não têm casa onde comer e beber, não? Precisam ir na igreja para comer e beber? Então está totalmente fora, né? Aí, tem essa passagem aqui, que a igreja só lê esse trechinho aqui agora que eu vou ler para você. Porque eles falam assim, ó. Ah não, mas Paulo... Não, Paulo tinha que passar primeiro para os coríntios, né? Quem era Jesus, para depois ensinar a doutrina para eles. Então ele fala assim, ó. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído... Então ele conta tudo que nós já lemos lá, quando Jesus celebrou a Páscoa, né? Tomou um pão, deu graças, partiu e disse, isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Você não faz uma coisa em memória de um vivo, mas em memória do morto. O nosso Deus não está morto, o nosso Deus está vivo. Por que o católico celebra a Páscoa? Porque para eles Jesus está morto, né? Eles têm um Jesus morto lá. Você não tem Jesus morto. Então como é que você vai fazer alguma coisa em memória de um vivo? Você não pode fazer. Jesus está vivo, está dentro de nós. Como é que eu vou fazer em memória dele se ele está vivo? Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da minha aliança, no meu sangue, fazei todas as vezes que bebedes em memória de mim. Então todas as vezes que a pessoa come e bebe, ela está fazendo em memória de Jesus. Como é que você pode fazer em memória de um vivo? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciai a morte do Senhor. Anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então como é que você vai anunciar a morte de Jesus? Se você celebrar a Páscoa, você está dizendo, Jesus está morto, Jesus está morto, Jesus está morto, Jesus está morto. Toda vez que você está celebrando a Páscoa, você está anunciando o quê? A vida de Jesus ou a morte? A morte. Como é que você vai anunciar a morte? Você está chorando, você está lamentando por Jesus ter morrido? Você está chorando pela morte de Jesus? Você está fazendo teatrinho ainda de ficar triste na sexta? Jesus morreu, não vou comer carne de boi, eu não vou varrer a casa porque Jesus morreu, estou tão triste. Minha mãe obrigava a gente, igual eu vou falar as verdades, minha mãe, só tem uma revolta que eu tenho na minha infância, sabe qual que é? Vou contar minha revolta, contar aqui minha mãe como era mal, obrigava todo mundo a ficar meio-dia, meia-noite sem comer nada. E eu criança, gente, 7 anos, 8 anos, uma fome desgramada, até chorando, ai mãe, quero comer. Não pode, filho, só depois da meia-noite, né? Malvadeza, fazia todo mundo ficar sem comer nada, gente. E eu criança, por isso que eu sou assim meio esquisito. Por causa da minha barriguinha, tadinha. Chorava, até chorava, tanta fome. Meia-noite já estava todo mundo com um prato, 5 para meia-noite, todo mundo com um prato assim, ó. Meu pai, meus irmãos, todo mundo com o prato cheio já. E aí deu meia-noite? Não, falta 5. Ai Jesus, vai logo. Pelo amor de Deus, só posso comer no sábado. Ô tristeza. O dia mais triste. Aí ela forçava a gente a comer come bastante no almoço, come bastante para aguentar. Eu, olha, enchia, mas comia até não poder mais. Até meio-dia tinha que comer. Mas não adiantava, chegou às 5, 6 da tarde, já estava com fome já, né? Podia comer a beça, mas depois eu tinha umas lombrigas no estômago, né? Que era bem magrinho, aí eu comia e não adiantava, chegava às 5, 6 da tarde, eu já estava com a fome desgramada, e tinha que ficar aguentar até a meia-noite, chorando de fome, tá vendo? Aí ó, essas coisas aí, né? Então, você vê que malvadeza, isso para quê? Para anunciar a morte de quem? De Jesus. Meu irmão, lê de novo aqui, ó, todas as vezes que come o pão e bebe do cálice, anuncia a morte do Senhor até que Ele venha. Então como é que você vai anunciar a morte de Jesus?
Você vai continuar dizendo para as pessoas, Jesus está morto, estou fazendo em memória de Jesus, estou fazendo... Como é que você pode anunciar que Jesus está morto? As igrejas estão anunciando sem perceber, Jesus está morto, o nosso Deus está vivo. É por isso que o diabo impera nessas igrejas aí, que Jesus está morto, né? O nosso Jesus não, nosso Jesus está vivo. Por isso que aqui o nome que está acima de todo nome é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora, a pior de todas as partes, porque tudo que você faz para Deus, você tem que receber o quê? O seu galardão, a sua recompensa. Por exemplo, quando você semeia uma oferta de amor, você vai receber alguma punição porque você semeou a sua oferta de amor? Você vai receber a sua punição? Não. Quando você faz o bem, algum bem para ajudar o teu próximo, você recebe punição por ter feito bem? Não. Tudo que você faz, Jesus falou ainda que você dê um copo de água para o seu próximo, fazendo bem, grande será o seu galardão. Então tudo que é de Deus, tudo que você faz segundo o Espírito, não tem punição. Só que celebrar a Páscoa indignamente tem punição. Então é para você abrir os seus olhos, né? Por quê? Porque se fosse uma coisa da graça, não teria punição. Está escrito em Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Uma coisa que traz condenação, você vem me falar que é uma coisa da graça? Não, não. A Páscoa que eles celebram hoje nas igrejas, imitando Jesus Cristo, né, anunciando a morte de Jesus, eles estão trazendo pecados para a sua vida, porque estão praticando coisas da lei, mandamento da lei de Êxodo capítulo 12. Né? Então, olha a condenação quando a pessoa celebra indignamente. Olha só. Por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aí? Como é que fica uma coisa dessa? Vamos analisar as coisas, vai. Quem aqui se julga digno, né, se fosse realmente, digamos que seja o corpo e o sangue do Senhor, segundo a carne, vamos fazer uma análise segundo a nossa carne. Quem seria digno de celebrar o corpo e o sangue do Senhor, segundo a carne aqui? Seria digno? Então vamos fazer que nem o Testemunho de Jeová. O Testemunho de Jeová, uma vez por ano, eles fazem a celebração, né, da Páscoa, também fazendo o teatrinho. Você vê que está tudo errado, né? Não tem que fazer o teatrinho. Eles fazem o teatrinho, só que na hora de comer, ninguém pega para comer e beber. Porque eles falam, não, eu não sou digno, né? Porque é o que está escrito na Bíblia. Aquele que for digno, né? Então participe. Ou seja, aquele que comer o corpo e o beber o sangue, indignamente será réu do corpo e do sangue. Então quem seria digno? Ou você acha que né, na igreja, bom, essa semana, por exemplo, fazia minha análise. Bom, essa semana eu fiz pipi na cama, mas isso aí Deus desconsidera. Passou aquela dona também que eu dei aquela olhada, né? Mas também, me perdoa, Senhor, não prometo que eu não vou mais olhar. Para aquela lá não vou olhar nunca mais, que eu nem sei onde era, passou, nunca mais vou ver, né? Prometo que nunca mais vou olhar. Ih, rapaz, eu falei mal da Chiquinha. Ai, Senhor, me perdoa que eu falei mal da Chiquinha. Daqui o pão, daqui, né? Aí, olha que análise furada. Quem é digno, segundo a carne, de participar de uma coisa dessa? Agora, não se esqueça, se participar indignamente, será réu do corpo e do sangue. Quando você chegar, uma pessoa, ela estiver celebrando essa Páscoa, aí você tem que falar para ela, mas você é muito cara de pau, né? Você se acha digno de celebrar a Páscoa? Para com isso. Olha, cuidado, hein? Tem que falar. Bom, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Né? Faz um exame, que você vai ver que você não tem condição de celebrar. Você vê como é que Paulo era inteligente, né? Ele leva o povo a pensar. Examine, para você ver se você pode participar. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. E esta é a razão por que entre vós fracos, doentes e não poucos os que dormem. Tá vendo? Você quer trazer para você doença, fraqueza e a morte eterna? Olha, como é que eu vou celebrar uma coisa que, se eu fizer indignamente, vai me trazer morte, doença e até mesmo um esfriamento espiritual? Porque como está a vida das pessoas que participam dessas coisas? Fracas, doentes
E muitos já dormem, muitos já não têm mais alegria no Espírito Santo, não tem mais força, não tem mais nada, né? Ah, bispo, mas lá em João capítulo 6, Jesus diz que Ele é o pão que desceu do céu, quem come desse pão. Ele está falando, lá é outra coisa completamente diferente, né? Lá Ele está falando que Ele é o verdadeiro pão que deu a vida ao mundo, o verdadeiro, quem comer da carne dele, beber do sangue, viverá eternamente. Ele está falando dele, quem recebe Jesus e vive Cristo. Está falando nada de ceia. E outra coisa, quantas vezes está estipulado isso na Bíblia? Você já participou de uma vez? Então pronto, é o suficiente. Por que você tem que participar de uma coisa que pode te trazer fraqueza, doença e até mesmo a morte espiritual? Você quer isso para você? Né? Então você vê, não tem nada a ver com graça, né? Pois se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, pelo menos esperai uns aos outros. Use a ética da educação, né? Já que vocês vão comer mesmo, então pelo menos espera pelos outros, né? E se alguém tem fome, que vai comer em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas vos ordenarei quando ter convosco. Então é só você fazer uma análise desse texto todo que nós lemos, para você ver que não tem nada a ver. Uma coisa que traz doença, fraqueza, morte. Por que você vai celebrar uma coisa que pode trazer maldição na sua vida, né? Que pode trazer condenação? Pelo contrário, é melhor você fazer coisas que trazem vida, que trazem bênção. E se está com fome, está com sede, coma em casa, faz o que eu te falei, compra um litrão de vinho agora, sangue de boi, leva lá, né? Deve ter alguma coisa boa para comer na sua casa hoje, né? Porque hoje familiares vão comer na sua casa, então beleza, né? Você vai, celebra lá e come o pão, né? E beleza, e participa. Bispo, mas espera um pouquinho, então na graça, o senhor está querendo dizer que não tem ceia? Não, pelo contrário, na graça nós temos a verdadeira ceia. Abre aqui em Coríntios mesmo, 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo 6. Qual é a verdadeira ceia? Temos a ceia? Sim. Como eu falei para você, Comunidade de Cristã Amor e Graça é a única igreja que existe a verdadeira Santa Ceia. Nós celebramos a verdadeira Santa Ceia. Não celebramos a Páscoa. Você não vai pegar nem um pão e nem um suco de uva hoje, nem um vinho, porque isso é Páscoa. Isso eu não vou fazer com você. Eu não vou celebrar a Páscoa com você. Ô bispo, mas e essa Páscoa aqui dos gentios, a ressurreição de Jesus? Isso não tem problema, você comemorar que Jesus ressuscitou. Aliás, todos os dias você deve comemorar que Jesus ressuscitou. Não é só hoje não, né? Nós cantamos aqui quase todo ano, ressuscitou, ressuscitou, Ele vive para sempre, né? Não é assim que nós cantamos? Ou seja, Ele ressuscitou, Jesus está vivo, então podemos comemorar a ressurreição de Jesus. Então comemorar a ressurreição de Jesus não tem problema nenhum. Você não pode comemorar a Páscoa judaica, aquela Páscoa que as igrejas celebram todos o segundo. Por que será que é o segundo domingo de cada mês, hein? Não sei, eu estou tão bobinho. Ah, por que será? Né? Porque é o dia do din-din, né? É o dia da campanha, é o dia de instituir a campanha. Pode ver, toda ceia tem campanha depois, não tem? Hã? Sim ou não? Né? Depois da ceia, vem o envelope. Você já comeu, já bebeu. Eu não sei como é que eles não dão vinho, né? Eles podiam dar vinho para a pessoa ficar meio chapada, meio doidona. Aí, irmão, pega o envelope. Pode dar aqui, pastor. Dá que eu pego. Quanto que é? É meu? Gente, lá na igreja de Coríntios, Paulo falou, havia alguns que se embriagavam. Já pensou? Paulo chegava lá, e aí, irmão Paulo, paz do Senhor, Paulo. O culto hoje é uma bênção, Paulo. Poxa vida, Paulo. Que igreja abençoada. Como é bom estar na graça. Jesus Cristo. Sinta o Espírito Santo. Ele vai voar. Estou vendo, está tudo virando. Oh Deus, estou vendo estrela, glória a Deus, aleluia. Meu irmão, oxe a vida, eles ficaram doidão. A Bíblia diz que alguns que se embriagavam, ficaram doidão. Olha só que coisa, né? Diz assim 1 Coríntios capítulo 5, versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa?
Você sabe que as 3 coisas, nossa igreja assim, era para estar muito amarrotada de gente. Se tivesse 3 coisas aqui, a gente ia... Já pensou pregar a graça? E também deixar o diabo de canto aqui? De vez em quando falar um pouquinho do diabo, do inimigo, né? Puxa vida. Se trouxesse o diabo para dentro da igreja, ia trazer um caminhão de pessoas juntas, né? Ia trazer o advogado do diabo, os servos do diabo, né? Se a gente não tirasse o diabo da igreja, que o cantor popular já diz, né? Na casa do Senhor não existe Satanás, show Satanás. Aqui não tem Satanás. Então, tem pessoa que não gosta. O bispo é bonzinho, prega mas eu quero ouvir do diabo, não quero ouvir de Deus, né? O bispo não fala quase nada do diabo, né? Poxa vida, falei do diabo agora. Então, você tirou o diabo da igreja, tirou batismo e ceia, pronto, acabou, né? Na realidade, não ceia, a Páscoa, né? Você tirou a Páscoa, aí as pessoas já ficam murmurando, lamentando. Ele fala aqui, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Podia deixar uma ceinha, né? Uma vez por ano, pelo menos. Ia ser tão bom, né? Só que aí teria fermento. E aí sabe o que ia acontecer? Você ia ficar doente, fraco, você ia morrer espiritualmente. Por causa desse fermentinho de nada. Não é assim que você faz no pão? Não põe um fermentinho de nada? O que acontece? O pão leveda todo, né? Então não adianta. Eu não posso deixar nada da lei. Se eu deixar uma coisinha da lei, não tem jeito. Você vê, não tem como. Tem uma igreja aí que diz pregar a graça e tem ceia também, né? Não prega a graça, já está fora da graça, porque um pouquinho de fermento leveda toda a massa, então já não prega a graça, porque deixou o fermentinho. E aí você vê, né? As pessoas fracas, doentes, morrendo, então não pode, então tem que fazer o que Paulo fala. O que ele diz? Lança fora o quê? O velho fermento. Tudo que é da lei eu tenho que lançar fora. Eu não posso... eu tiro o sacrifício, não guardo o sábado, mas a Páscoa eu deixo. Então eu estou na lei, não estou na graça, né? Lança fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, o nosso Cordeiro Pascual, foi imolado. Por isso, o quê? Celebramos o quê, igreja? A festa. Eu não posso celebrar a festa da ressurreição de Jesus? Eu não posso cear com Cristo? Claro que eu posso, claro que eu vou festejar. Celebramos a festa, não com o velho fermento e nem com o fermento da maldade, da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Amém? Graças a Deus. E para concluir, Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Olha, os asmos da sinceridade e da verdade. É o preço que nós temos que pagar, por sermos sinceros e verdadeiros. Engraçado, né? Tem pessoa que fala assim, pior que tem pessoa que acredita, né? Tem pregadores, pastores que saíram aqui da igreja e ficam falando para as pessoas, o bispo Herman só está interessado em dinheiro. Deixa eu falar uma coisa para você, se você acreditar nessa palavra, você é a pessoa mais tapada da face da terra, mais burra da face da terra. Se eu quisesse dinheiro, eu ia pregar a graça, seja inteligente. Se eu quisesse dinheiro, eu ia fazer campanha, ia pregar a lei. Porque o que dá dinheiro é lei, o que dá dinheiro é fazer campanha. Oxe, não estaria pregando a graça. Então você, pelo amor de Deus, se você acreditar numa coisa dessa, né, é porque você é muito, mas muito tapado, desculpa, né? Tem pessoa que acredita. Às vezes você tem um azar de encontrar com um desses aí na rua, eu saí de lá porque o bicho só quer dinheiro, só pensa em dinheiro. E tem pessoa, é mesmo? O bicho só quer dinheiro. Pelo amor de Deus, né, gente? Seja inteligente. A Bíblia está escrito que você tem a mente de Cristo, a sabedoria de Deus, né? Você acha que eu quisesse dinheiro eu ia pregar graça? Graça não dá dinheiro. Aqui não dá dinheiro, né? A gente paga as contas aqui no osso ali, tá. O que dá dinheiro é pregar a lei. Prega a lei que você fica rico. Pastor que começou aqui, um pastor começou junto comigo, mesmo ano que começou eu pregando a graça, ele começou a pregar a lei. Eu pregava aqui na rua de trás, ele pregava aqui do lado do Bradesco. Depois ele veio para esse salão, agora está lá para frente.
o pastor, falaram, um amigo que é lá da igreja, falou assim, que ele gasta 1 milhão por mês de rádio, de programas na rádio, de investimento, comprou um telão lá, para pôr na igreja ali, aqueles de LED, assim, que parece a imagem, 300 mil reais pagou no telão, né? Isso, o que dá dinheiro é lei, o que dá dinheiro é falar do diabo, né? Você pensa, eu sou especialista em diabo, né? Você pensa que eu sou lei, o bispo é bobinho, nunca, não, sabe o que eu fazia, quando eu era pastor da Univerdeus do Reino do Sal, sabe o que eu fazia? Não é esse nome, é outro, Quando eu era pastor lá, sabe o que eu fazia? Por exemplo, a igreja estava cheia assim, aí era o dia da campanha, aí eu falava, você vai pegar envelope, aí eu via que metade da igreja pegou, para quê? Manifesta aí o demônio e vamos fazer oração, pegavam um ali, punha na frente, diabo, essas pessoas que não querem pegar envelope, quem é que não deixa essa pessoa? Sou eu, ninguém vai pegar envelope, por quê? Porque se ela pegar, ela vai ser abençoada, tá vendo? O diabo não quer que você seja abençoado, quem vai pegar o envelope? Aí a outra metade, vai daqui, passou daqui, né? Pegava correndo. Na palavra de Deus não acredita, mas na palavra do suposto diabo acredita. O diabo falou, então acredito, né? Você vê, é isso aí. É assim que eu fazia na lei, né? Na lei, tirar dinheiro é a coisa mais fácil do mundo. Então, se você não entender a nossa honestidade, a nossa verdade, é porque você, desculpa, viu? Mas você chegou tarde na distribuição de cérebro, ou nem passou por lá, né? É verdade. Quando Deus foi distribuir o cérebro, você não foi nesse dia, faltou. Estava muito ocupado, não recebeu o cérebro, né? Porque, poxa, a gente tem que ser inteligente, né? Você tem que analisar as coisas, estudar as coisas. Se eu quisesse dinheiro, pregava a lei. Como eu prego a graça, então pode ter certeza que isso não é. Então, nós pregamos a verdade com sinceridade e com verdade. Se eu quisesse aqui enganar você, eu mantinha uma coisa da lei. Não, vamos falar aqui não sei o que, inventar um artifício aqui, uma outra coisinha ali. Não, Jesus falou que é o sangue da nova aliança. É nova aliança, não é velha. Fazer em memória. Um dia chegou uma pessoa perguntando, tem uma igreja aí que diz pregar a graça, que prega e faz a celebração da Páscoa. Aí perguntar lá para a pastora, escuta, mas Jesus não falou fazer em memória? Não, mas no cemitério está in memoriam. In memória é uma coisa, em memória é outra. Fala, mas vai ser estúpido lá, eu não aguento essas coisas. E tem gente que acredita. Em memória é o in memória traduzido, em memória em latim. Em memória é traduzido para o português, mas é a mesma coisa. Em memória ou in memoriam é a mesma coisa. Em memória é em latim, em memória é em português. Mas é a mesma coisa, gente. Para com isso. Depois eu que estou doido, eu que estou bêbado. Tá alguma coisa faltando. Bom, vamos realizar a nossa ceia. Vamos celebrar a nossa ceia. Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e o quê? E bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta aqui do coração, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Amém? Graças a Deus. Celebramos a ceia? Sim, ele está na porta batendo. Se você abrir, ele entra na sua casa, ceia com você e você vai cear com ele. E é isso que nós vamos fazer agora em nome de Jesus. Quem quer cear? Quem quer cear com Cristo? Fica de pé. Vamos cear com o nosso Deus. Abre o seu coração para Deus. Deixa Deus falar com você. Deixa Deus conduzir a sua vida. Deixa Deus dirigir os teus passos. Deixa Deus guiar os teus caminhos. Ceia com o Senhor Jesus nesta manhã. Amém? Você pode cear com Deus. Feche os teus olhos. Senhor, Deus e Pai, graças te damos pela maravilhosa paz, pela sua maravilhosa presença no nosso coração, Senhor. Aqui estamos nós, nesse instante, para cearmos contigo, Pai, a verdadeira ceia, que alimenta, que sacia. É como o Senhor disse para a mulher samaritana: aquele que bebe da água do mundo, esse volta a ter sede.
Mas aquele que bebe da água que o Senhor dá, esse nunca mais tem sede. Pelo contrário, esta água será para ele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Abre o teu coração ao Senhor, meu irmão, minha irmã, nesta manhã. Isso. Deixa Deus conduzir a tua vida. Deixa Deus guiar os teus passos. Deixa o Senhor fortalecer o teu coração. Deixa Deus guiar a sua vida. Se coloque diante de Deus agora, como um filho que necessita dos braços do seu pai. E deixa Ele guiar todos os teus passos. Deixa Deus fortalecer a tua vida. Oh Senhor Jesus, como é bom nós sabemos, Pai, que o Senhor está na porta do nosso coração agora batendo. E se nós abrirmos, o Senhor ceará conosco e nós cearemos contigo. Deixa Deus guiar a tua vida, meu irmão. Deixa Deus fortalecer o teu coração. Isso. Fale conosco, Senhor. Fale com cada um de nós, pois precisamos da tua força. Precisamos do seu poder. Isso, meu irmão, minha irmã. Abre o teu coração para Deus. Seja como uma criança agora nos braços do Pai. E deixa Deus guiar a tua vida. Deixa Deus fortalecer o teu coração. Deixa Deus guiar todos os teus passos, os teus caminhos. Aleluia, só Deus. Isso. Quero ser como criança. Te amar, Senhor. Te amar pelo que é. Voltar à inocência. Voltar à inocência. E acreditar em Ti. E acreditar em Ti. Mas às vezes sou levado. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço. Abra o seu coração e cante a Deus. Abraça-me, abraça-me, com seus braços de amor. Oh meu Senhor Jesus, abraça-me, abraça-me, com seus braços de amor. Oh, meu irmão, minha irmã, abra o teu coração ao Senhor nesse instante. E deixa Deus fazer toda esta obra maravilhosa que Ele tem feito na sua vida. Se sinta, meu irmão, minha irmã, como uma criança nos braços do Pai agora. Pois Ele vai te conduzir. Ele vai guiar a tua vida.
Ele vai fortalecer o teu coração. Ele vai mostrar para você que Ele é um Deus maravilhoso, que Ele nos guarda em todos os momentos da nossa vida. Oh Senhor Jesus, abraça-nos, Senhor. Abraça cada um de nós neste momento tão importante da nossa vida. Fortalece o coração fraco, o coração aflito. Dá vida, ó Deus e Pai, para aquele que está caído, cabisbaixo, para aquele que necessita tanto de receber a tua força, o teu poder. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você abra o teu coração a Deus agora. Para você cear com Deus, só é necessário uma coisa: abrir o teu coração. Ele está à porta batendo agora, e é necessário que você abra a porta. É como o Senhor Jesus disse: buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Não tenha outras preocupações agora, meu irmão. Apenas você vai abrir o teu coração a Deus. Apenas você vai buscar a força do Senhor acima de tudo nesta vida. Ceia com o Senhor Jesus agora, meu irmão. Isso. Deixe o Espírito Santo de Deus guiar os teus passos, os teus caminhos. Deixe esse Deus maravilhoso fortalecer o teu coração, guiar a tua vida, guiar você, levar você aos pastos verdejantes, porque Ele quer fazer esta grande obra na tua vida. Oh Senhor Jesus, nós te amamos, nós te adoramos, Senhor. O Senhor é a coisa mais importante para a nossa vida, e nós queremos sentir o teu amor, o teu carinho, a tua face, a tua força dentro do nosso coração, pois o Senhor é o nosso Deus maravilhoso, aquele que cuida de nós, aquele que fortalece o nosso coração, aquele que dirige a nossa vida. É o nosso Deus, aquele que nos fortalece, aquele que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Aleluia, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. diga aos teus ouvidos, Senhor Jesus, Que os teus ouvidos estão sensíveis. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, Posso até chorar, mas a alegria vem. mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é mentira. Tudo pode, Pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra vai se cumprir. eu sei que os teus olhos, Senhor, Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem e os teus ouvidos tão sensíveis. estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Declare, Ele é Deus de perto. És Deus
nunca mudastes. Senhor Jesus, receba no teu coração, meu irmão, minha irmã, que as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, que o amor de Deus está contigo, que a força do Espírito Santo de Deus se faz presente na sua vida. Não importa quem você seja, não importa quem você foi no passado, Deus, Ele te ama. Ele te escolheu. Meu irmão, minha irmã, você é um escolhido de Deus. O amor do Senhor está na tua vida, para você ser alguém muito importante sobre a face desta terra. O Senhor Jesus te escolheu, meu irmão, minha irmã, porque Ele te ama. Independentemente do que você estava vivendo até o dia de hoje, o Senhor Jesus está ceando contigo agora, meu irmão, fortalecendo o teu coração, trazendo de novo a vida, a restauração, a renovação, trazendo novamente para você a força, para você ultrapassar todas as dificuldades, todas as barreiras deste mundo. Ah, meu irmão, minha irmã, creia de todo o seu coração que o Senhor Jesus está contigo. Creia de todo o seu coração que Deus está na tua vida e que nada neste mundo pode separar você do amor, da graça de Deus. Isso, meu irmão, minha irmã, abre o teu coração para Deus agora. Recebe todo o carinho de Deus na sua vida. Recebe a força do Senhor nos teus caminhos. Isso. Deixa o Espírito Santo de Deus falar contigo neste instante. Deixa Deus falar com você nesta manhã. Deixa Deus fortalecer grandemente o teu coração. Isso. Não se preocupe agora com as tribulações desta vida, com as coisas que você tem passado neste mundo, porque há um Deus maravilhoso, meu irmão, minha irmã, que se faz presente na tua vida. Há um Deus maravilhoso que te chamou, que te escolheu para você estar aqui nesta hora, para você estar aqui neste momento, para você receber toda a força do Senhor na sua vida, para você saber que há um Deus que cuida de ti, que fortalece o teu coração.